Olá, eu sou a professora Aline, sou coordenadora do curso de Engenharia Civil, Controle de Obras e Construção de Edifícios. Sejam bem-vindos à live de boas-vindas de 2026/1. Então, eu vou contar um pouquinho sobre a minha história. Eu sou engenheira civil, mestre em Engenharia Oceânica pela Universidade Federal do Rio Grande, com ênfase na área aí de geotecnia aplicada a obras costeiras. Também sou especialista em liderança e gestão de equipes. Eu atuei no ensino presencial da Uniaselv Blumenau. Para quem não conhece, então a unidade de Blumenau aqui é a maior da Uniaselv de ensino presencial. Eu fui professora e coordenadora durante um período ali de 2019 até 2026. Então agora encerrei esse ciclo ali no presencial e estou integral aqui na modalidade EAD, com os cursos de Engenharia Civil, Construção de Edifícios e Controle de Obras. No ano passado, ali em março, eu assumi a coordenação do curso de Engenharia Civil e agora também recebi esses dois tecnólogos, né? Para vocês conhecerem um pouquinho mais do que eu gosto de fazer. Então, eu sou uma pessoa apaixonada por viagens, visitas técnicas. Aqui tem algumas fotos de visitas que realizamos agora em 2025. Então, nós fomos ali na usina nuclear de Angra dos Reis e também na usina hidrelétrica de Itaipu, em Foz do Iguaçu. Então, não se espantem aí se chegar um convite, né, de uma visita técnica. Eu vou convidar vocês. Eu sei que a distância atrapalha um pouquinho, mas vamos fazer visitas técnicas. É muito importante para a nossa formação e é muito bacana também. Então, antes de começarmos a falar dos cursos, conhecer um pouco mais sobre a Uniaselv, eu gostaria de saber um pouquinho como vocês estão, né, para esse semestre de 2026/1. Fique à vontade aí, coloque aí no chat, depois eu vou dar uma olhada. Eu espero que todo mundo esteja aí bem centrado, né, prontos para brilhar. Não quero ver ninguém saindo pela tangente, não. Eu sou a professora que encontra vocês aí no corredor do Teams, né? Para conversar, para entender vocês, né? As expectativas. Então, vamos brilhar aí nesse ano. Então, vamos falar um pouquinho, sobre a Uniaselv, né? Então, a Uniaselv é a maior instituição de ensino superior de Santa Catarina. É uma das maiores do Brasil. Ela, agora em fevereiro, né, de 2026, vai completar 27 anos de história. Oferecemos mais de 500 cursos, né, e temos mais de 700 alunos. É bastante gente, né? E também está presente aí no país com mais de 1.200 polos EAD e possui nota máxima aí no MEC, né, nota 5. Então, eu convido vocês para visitar o nosso site, né? Bem-vindo ao EAD Uniaselv. Então, aqui você vai aprender os principais passos aí, né? Para se dar bem na sua graduação. Então, venha com a gente construir o seu futuro. Pessoal, vamos lá. Visitem o site, é bem importante vocês terem esse conhecimento. Aqui, apresentamos a integração, do nosso processo de ensino e aprendizagem, né? Então, como que funciona isso? Então, aqui nós temos uma rede de apoio pensada para acompanhar vocês, né, em cada etapa dessa jornada acadêmica. Então, fazem parte desse processo de diversos atores pedagógicos, o coordenador de curso, né, eu, o nosso professor regente, o nosso professor mediador, o nosso tutor de prática, que é o profissional que recebe vocês lá no polo para fazer as aulas práticas. Lembrando que os nossos cursos, eles possuem atividades práticas, né? Aulas práticas nos polos. Então, cada um desses profissionais, eles têm um papel fundamental aí, né? No aprendizado e no desenvolvimento de cada um de vocês. E temos mais, né? Quais são os benefícios da nossa metodologia, né? Então, a Uniaselv, ela proporciona ao acadêmico que ele seja o protagonista, ou seja,
Você é o protagonista do seu aprendizado. Então, a nossa metodologia ela proporciona uma participação ativa e interativa, um aprendizado mais profundo e focado. As nossas aulas são organizadas, nós temos professores especialistas, um suporte personalizado e próximo do aluno. Nas nossas aulas você tem também, né? Turmas organizadas por disciplinas, professor regente especialista da disciplina na área do conhecimento, o professor mediador atuando na orientação e na mediação do processo de ensino e aprendizagem. As nossas aulas são organizadas no formato de videoconferência mediada. Nós temos maior controle do professor mediador sobre o áudio, a câmera, a entrada. Nós temos uma interação direta pelo chat e ao vivo na aula, então você tem uma dúvida, coloca lá no chat, o professor mediador vai responder, vai te orientar. A nossa metodologia de ensino, ela é inovadora, para a atuação em sala de aula, né? Essa metodologia é exclusiva para os estudantes da Uniaselv, então foi pensada e construída para você, acadêmico, para o seu aprendizado. E agora, né, falei um pouco já do que nós temos aqui, da nossa metodologia de ensino, mas eu tenho certeza que vocês estão curiosos para falar um pouquinho do curso de vocês. Então, vamos começar falando sobre o curso de Engenharia Civil. Então, qual é o nosso objetivo, né? Então, formar engenheiros civis com um sólido embasamento teórico e prático, capacitados para atuarem na concepção, planejamento, projeto, construção, gerenciamento, operação e manutenção nas diversas áreas da engenharia. Então, nosso profissional ele vai estar habilitado para atuar no canteiro de obras, na drenagem, em todas as áreas possíveis. Mas aí vem aquele questionamento: como está o nosso mercado de trabalho aí na construção civil? Vamos falar um pouquinho sobre isso? O nosso mercado, ele caiu bastante na pandemia, nós tivemos uma dificuldade ali na pandemia, mas agora o nosso mercado está aquecido, né? Então aqui a gente tem uma matéria, né, uma publicação que já indica o crescimento da construção civil em 2026. Na verdade, ela já vinha crescendo em 2025, né? Então aqui já demonstra oportunidades de crescimento no mercado. É uma matéria bem nova, agora desse ano já, né, de 6 de janeiro de 2026. Então, ela traz empregos em alta na construção civil, né? Então, a gente pode ficar tranquilo. Por quê? Porque a nossa profissão, ela é uma profissão consolidada. A engenharia em geral, né, ela trabalha como um suporte para que as coisas aconteçam. E digo assim, coisas básicas, né? Casa, a gente precisa de casa para morar. Precisamos tomar banho. Então, precisa chegar a água, né, no nosso chuveiro. Se não tiver uma rede, né, que foi calculada ali pelo engenheiro civil, não chega água na sua casa. Não tem eletricidade na sua casa. Não temos pavimento. Não temos transporte. Nada acontece, correto? Então, é um profissional que é necessário, né? Os engenheiros, eles são necessários para fazerem a coisa acontecer. Então, é uma profissão muito linda, uma profissão muito bacana, cheia de desafios, né? Mas também oportunidades, né? E estudar, de forma geral, transforma a nossa vida. Mas a engenharia traz possibilidades aí de salários interessantes, de transformação. Eu digo para todo mundo que a engenharia mudou a minha vida e realmente mudou. Outro dia eu conto essa história para vocês, em outra oportunidade. Por que que eu fiz engenharia? Vamos falar agora um pouquinho do curso de controle de obras. Então, o profissional que nós vamos formar aqui na Uniaselv é um profissional capaz de gerir e supervisionar a execução de obras com foco na qualidade, na segurança, na eficiência dos processos construtivos. É um profissional que vai trabalhar ali em parceria com a engenharia, né? É um profissional muito necessário para fazer o acompanhamento nos canteiros de obras, para trabalhar também em escritórios. E vamos falar mais um pouquinho do mercado da construção? Aqui, ó, nós temos mais uma notícia, né, que fala sobre o crescimento, né?
Então, ela fala: pelo oitavo mês consecutivo, construção registra resultados positivos no mercado de trabalho. Essa notícia é da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, né? Então, nós temos mais indicadores aí. Essa notícia ela é do mês 9. Tem mais indicadores do crescimento, né? Então, a construção civil no país ela vem aquecendo e vai aquecer cada vez mais, né? Pelo diagnóstico aí dos números e das pesquisas. Vamos falar um pouquinho também sobre construção de edifícios, né? Então, esse curso, ele é um curso com foco no direcionamento e no gerenciamento, planejamento e fiscalização e execução de obras, né? Mas voltado para a construção de edifícios, então construções verticais, né? Então é um profissional que vai atender essa verticalização. Nós sabemos que cada vez mais, né, temos prédios, né, trabalhamos com essa questão de verticalização urbana, né? E também eu trouxe uma matéria um pouquinho diferente do que eu falei na engenharia civil e no controle de obras, que é uma matéria que o CREA do Rio de Janeiro postou sobre tendências para engenharia e construção civil em 2026. Vamos analisar essa imagem. Vocês estão vendo aí já um prédio diferente, né? Ele é diferente do convencional. Então, o que que nós temos aí? O que que nós temos de diferente? Né? Vamos pensar, vamos anotar aí o que que tem de diferente. Então, a gente já tem placas ali, né? Nós temos um paisagismo diferenciado, uma área verde em cima desse prédio. O que que significa isso? Sustentabilidade, tecnologia aplicada, né? Então, é, nessa matéria, ela traz essas tendências, porque nós, profissionais da área, precisamos se atualizar. A gente não pode mais contar, né, com aquela construção civil antiga. Por quê? Porque só pensar, né? Algumas cidades já não tem mais uma areia de rio, já não tem mais uma brita de qualidade, então a gente precisa pensar em novos materiais, né? Porque nós usamos recursos naturais e os recursos naturais, né, não duram para sempre. Então nós precisamos construir de forma sustentável, poluindo menos, né? Trazendo mais benefícios para essa construção. Então o foco aqui ler essa matéria, entender um pouquinho sobre tecnologia, automação e gestão inteligente das obras. Então, esse eu acredito que seja assim um futuro muito próximo. Às vezes a gente pensa que está longe, mas está muito próximo da nossa realidade. A gente precisa entender um pouco mais sobre esse mercado e até se especializar nessa área. Vamos conhecer um pouquinho sobre a matriz curricular do curso? Então, eu aproveito para convidar vocês, né, para entrar no AVA, lá no meu curso, verificar a matriz curricular do curso de vocês, entender como que é, qual é o caminho que vocês vão percorrer, quais são as disciplinas que vocês vão cursar. Isso é muito legal, é muito importante a gente entender. Então, convido para vocês acessarem lá. E se caso tiverem alguma dúvida, podem me chamar. Como está estruturado os cursos, né? Então, começando pela engenharia civil. Então, nós temos, do primeiro ao terceiro módulo, 5 disciplinas, sendo 4 disciplinas teóricas, uma disciplina de experiência profissional. Do quarto ao sétimo módulo, nós temos 4 disciplinas teóricas, uma disciplina de experiência profissional e um estudo contemporâneo e transversal, totalizando 6 disciplinas. E no décimo, lá no oitavo, nono e décimo semestre, que são os últimos 3 módulos do curso, vamos ter disciplinas teóricas, que são 3, o estágio e o famoso TCC, né? E também temos a disciplina de experiência profissional e um estudo contemporâneo, totalizando 6 disciplinas. Não se preocupem que vocês não vão realizar a disciplina de TCC e estágio no mesmo semestre, tá? Então, o oitavo e o nono temos estágio e no décimo semestre nós temos o TCC.
Eu dou risada quando falo de TCC, porque os alunos têm um pouquinho sempre de medo, né, do TCC, porque nós gostamos de cálculo, né? TCC tem que escrever um artiguinho lá. Mas é tranquilo, é só se dedicar, que fica legal. Já nos cursos de construção de edifícios e controle de obras, nós vamos ter 6 semestres. Então, do primeiro ao terceiro, 4 disciplinas teóricas e uma disciplina de imersão profissional. 5 disciplinas. Do quarto ao sexto, 4 disciplinas teóricas, uma disciplina de imersão e um estudo contemporâneo. 6 disciplinas. Então, essa é a estrutura dos tecnólogos. Vamos falar agora de um tema muito importante, a extensão. Professor, a extensão é obrigatória? Sim. Todos os alunos que entraram a partir de 2023/1 têm a extensão na sua matriz curricular, tá? O que que é isso? A gente precisa entender, né, esse processo de extensão. Então, são programas, né, onde tem projetos que são relacionados à comunidade. Então, são projetos que são feitos fora da instituição. Como que eu posso entender melhor isso? Eu vou lá no meu AVA, na aba Extensão, botão Documentos, baixo o e-book, verifico, né, faço a leitura e eu vou entender melhor sobre esses projetos. Conhecendo os projetos, eu vou escolher um projeto que está lá no AVA de vocês na aba Extensão e vou aplicar no lugar que eu moro, na minha região, na minha comunidade. É muito legal, tem projetos bacanas que vocês podem interagir, com a comunidade que vocês estão e realizar as suas horas. Ah, fiquei com dúvida. Podem procurar os nossos canais de atendimento, os nossos professores, que estarão disponíveis para tirar as dúvidas de vocês e orientá-los. Não deixe de fazer a extensão, não deixem para a última hora, tá? Porque são bastante, é bastante coisa, né? Bastante horas, é 10% da carga horária do curso de vocês, então é importante começar o quanto antes. Vocês vão gostar, os projetos são bem bacanas. Vamos falar um pouquinho de estágio? Então, os estágios são válidos somente para as engenharias, né? Então, os tecnólogos aí não têm. Então, no curso, nós temos o estágio obrigatório, que ocorre no oitavo e no nono semestre. E, além disso, tem a possibilidade de realizar o estágio não obrigatório, que pode começar desde o início do curso. Então, assim, um conselho da prof aqui. É muito importante começar a fazer o estágio, tá? Ah, mas não tenho tempo. Se organiza, né? Se organiza porque vai fazer diferença na vida profissional de vocês. A engenharia, a área da construção, ela exige bastante o conhecimento prático. E é tão bacana você estar lá no canteiro de obras, e você vê algo lá, e você chega na sala de aula à noite, né, para assistir a aula, e você consegue fazer essa conexão. Vai fazer bastante diferença na construção da carreira de vocês, beleza? E aí, para mais dúvidas, vocês podem acessar, né, o guia do estágio e tirar dúvida com os professores também. Vamos falar um pouquinho então do TCC, o TG, né? Aqui nós chamamos de TG, que é o trabalho de graduação. Então, no curso de engenharia civil, é necessário, né, é obrigatório fazer esse trabalho. É um momento muito importante para vocês, que é o momento de se aprofundar e aprimorar os seus conhecimentos em uma área específica de interesse, né? Onde vocês vão consolidar esse conhecimento que vocês tiveram durante a graduação. Então, se dediquem, façam um TCC bonito, né? Temos possibilidade de publicar esse material também. Converse com os professores de vocês e se dediquem a esse momento aí, final do curso. Outro tema bem importante é o ENAD. ENAD, né? Quando a gente fala a palavra ENAD, às vezes as pessoas ficam um pouco preocupadas, é um nome diferente, né? Então, o que que é o ENAD? É um Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. É uma prova obrigatória, aplicada pelo MEC. Ela avalia os alunos concluintes dos cursos de graduação em relação aos seus conhecimentos do cursos,
as competências e habilidades, a sua formação geral. Então, o ENAD ele é importante para fazer a avaliação, para verificar a qualidade dos cursos, né? Então, assim, é muito importante. Quem que faz o ENAD? Então, vamos lá. Todos fazem o ENAD? Não. O ENAD é aplicado por ciclos, tá? Então, agora em 2026, temos ENAD para as engenharias e para os tecnólogos. Os alunos que já concluíram 80% ou mais da carga horária do curso vão fazer ENAD e os alunos que têm previsão de formatura agora para o final do ano. Mas fiquem tranquilos, tá? A Uniaselv vai entrar em contato com vocês, vai sinalizar que vocês precisam fazer o ENAD, vai dar formação, vai dar todo o apoio. Eu vou entrar aí nas salas, vou conversar com vocês, vou entrar em contato. Então, o ENAD é só para quem está finalizando, tá? Os cursos. Acessem o QR Code, entenda o que que é o ENAD, entenda a importância dele e lembre-se que o ENAD está avaliando você, né? Você, aluno, né? Então é muito importante se dedicar nessa prova. Agora vamos falar um pouquinho sobre atividades complementares, né? Então, as atividades complementares, elas são obrigatórias. Você pode consultar o regulamento completo, né? Direto ali no seu AVA. Então, você vai lá na aba Atividades Complementares. Essas horas, elas são adquiridas por meio de atividades como cursos, palestras e outras iniciativas relacionadas à área do curso. Elas vão contribuir aí para a sua formação acadêmica e profissional. Então é só acessar lá, semestres, atividades complementares, incluir que você já vai ver as possibilidades que você pode realizar. Conheça alguns diferenciais que você encontra aqui na Uniaselv, né? Que vão enriquecer aí a sua trajetória acadêmica. Então, nós temos a participação no JOIA, que é o nosso congresso que promove a troca de conhecimento, network, né? Também temos as nossas masterclass, que são direcionadas a conteúdos exclusivos do curso de vocês. Temos a oportunidade de publicar os seus artigos na revista Maêutica, né? Que eu falei lá, pessoal de TCC, né? Atenção, pessoal de TCC. Vamos publicar aí na revista. Nós também temos a participação em lives específicas do curso, né? Envolvimento em projetos, em eventos, atividades práticas em laboratórios virtuais, né? Que contemplam aí o seu aprendizado. E nós também temos as atividades físicas que ocorrem lá no laboratório do Polo, certo? Então, nós temos muitas coisas aí para fortalecer a sua formação acadêmica. E aí, vamos lá, dicas. Temos algumas dicas aí para autoestudo eficiente. Na engenharia, eu costumo dizer que existe duas palavrinhas aí que nós não podemos esquecer delas: planejamento e controle. Se eu não tiver planejamento e controle de uma obra, eu não entrego a obra no prazo, né? Isso é fundamental. Nós trabalhamos com esse diagnóstico, precisamos entregar a obra no prazo. É, e essas duas palavrinhas a gente pode usar também para nossa formação acadêmica, para nossa vida, né? Criar um cronograma de estudo, estabelecer metas, fazer anotações, fazer exercício, entender sobre o assunto. Se eu fazer um planejamento dessas atividades e controlar, né, eu vou conseguir ter um resultado melhor, eu vou conseguir me desenvolver melhor na minha área de atuação, na minha formação. E se eu tiver planejamento, eu também vou manter o equilíbrio em relação à minha vida pessoal, conseguir dormir, se alimentar bem, praticar exercícios físicos. Isso tudo é um conjunto, né, que vai ajudar muito na formação acadêmica de vocês. Correto? Combinado? Vocês vão se dedicar, não esqueçam das palavrinhas: planejamento e controle. Convido vocês para acessar também o Guia do Estudante. Lá vocês vão conhecer melhor a graduação EAD, né? Então é bem facinho. Vai lá em atendimento no seu app e em Guia do Estudante. E tem uma novidade por aí, tá? Ó, novidade. Temos uma ótima notícia
Então, a partir de 2026/1, né, a nossa avaliação 3 ela vai ser substituída e vai ser apresentada no formato de desafio profissional. Ela vai trazer uma experiência muito mais prática, dinâmica, conectada com a realidade do mercado de trabalho. Então, essa mudança ela vai permitir que vocês, né, apliquem os conhecimentos da disciplina em situações reais da profissão, tornando o aprendizado mais significativo e enriquecedor. Nós estamos muito animados com essa nova etapa e certos, né, de que ela vai contribuir muito, muito mais para a sua formação acadêmica e profissional. Estão preocupados? Vamos lá. Vamos entender melhor então, tá? Como que vai ocorrer a avaliação 3? Então, ela começa já na primeira semana da disciplina e segue aberta até a última semana. Então, vocês têm o período aí de 4 semanas para realizar essa avaliação. E isso é ótimo. Mas por quê, professora? Porque nós podemos desenvolver a atividade aos poucos, aplicando o conhecimento dos conteúdos que você vai aprendendo durante a aula. É, Você vai ter mais tempo para refletir, ajustar e melhorar o seu trabalho. Assim, o aprendizado fica mais prático, organizado e conectado com a realidade profissional. E sem aquela pressão toda de ter que fazer tudo de uma hora só, né? Vocês têm todo o período da disciplina para realizar essa atividade. Mas vamos falar mais um pouquinho sobre ela. O que que é o desafio profissional, né? É o momento de colocar a mão na massa. O desafio profissional ele vai ter uma relação com a disciplina. Se é a disciplina de fundações, vocês vão ter algo relacionado à disciplina de fundações. Então, por exemplo, eu posso ter um estudo de caso, eu vou mostrar para vocês um problema e vocês precisam me apresentar a solução. Basicamente, ela funciona dessa forma. Mas vamos falar mais um pouquinho. Professor, ainda não ficou claro. Então, vamos lá. Em resumo, na prática, esse desafio profissional ele vai funcionar como uma simulação real do que vocês vão enfrentar como engenheiros, como profissionais da área da construção civil. Eu vou usar um exemplo da área de fundações, tá? Por exemplo, temos a construção de um condomínio em uma cidade. Qualquer cidade do país. Vamos falar Recife, gosto muito de Recife. O desafio começa quando vocês recebem o cenário completo desse terreno. O que que vocês vão receber? Um solo de aterro recente, uma argila mole, nível de água elevado e um talude com sinais de instabilidade. Tudo o que um engenheiro adora, né? Só que não, né? A gente sabe que não é a melhor situação. Como que eu vou analisar isso? Então, a partir desse cenário, vocês deixam de ser apenas alunos, né, e passam a assumir um papel de responsável técnico. Então, ao longo da disciplina, vocês vão estudar os conteúdos teóricos, por exemplo, tipos de fundações, capacidade de carga, recalque, estabilidade de taludes, influência do nível da água. E, ao mesmo tempo, vocês vão aplicar tudo isso diretamente nesse caso. Mas como assim, professora? Por exemplo, vocês vão aprender sobre fundações, tipos de fundações, sobre fundações em solos moles. Vocês analisam se a fundação, para esse caso, seria uma fundação rasa? Será que é viável? Ou seria uma fundação profunda? Estacas, por exemplo? Vamos pensar. Vocês também vão estudar a estabilidade de taludes. Vamos avaliar os riscos do talude. São riscos significativos? Propõe soluções de contenção ou reforço? É possível? Não é possível? Então, ao final de todo esse processo, essa análise,
vai resultar no memorial analítico. Então, o que que vai registrar lá? O raciocínio técnico, o raciocínio técnico que vocês desenvolveram, as análises realizadas, as normas utilizadas, as soluções, as comparações, as recomendações que seriam adotadas se o projeto fosse real. Ou seja, o desafio não é decorar conteúdo, não é decorar o conteúdo, mas é pensar como um profissional, tomar decisões técnicas justificadas, e conectadas à teoria e à prática, do início ao fim da disciplina. Agora ficou mais fácil, né? Eu achei muito bacana essa ideia, vai trazer muitas contribuições para a formação, de um excelente profissional aí na área da construção. Estamos ansiosos para começar os desafios. Pessoal, estamos chegando ao final da nossa apresentação. E eu queria saber aí como vocês estão, se sentindo, né? Qual é o ânimo aí para iniciar o semestre? Eu espero que todos estejam animadíssimos, né? Com essa novidade aí que eu falei para vocês, com toda essa apresentação dos cursos, né? Falei um pouquinho de cada curso. Temos muito para conversar a respeito, mas eu estou bem empolgada para esse semestre de 2026/1. E lembro vocês que nós estamos juntos nessa caminhada e que seja rumo ao sucesso. Coloquem aí no chat, como vocês estão, quero dar uma olhada. Então, a Unicef deixou aqui uma mensagem para vocês, né? Uma frase. Aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. Do nosso magnífico Leonardo da Vinci. Desejo bons estudos e até a próxima.